Eu acredito em tua palavra que foi semeada no coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Eu quero que você de pé aplaude essa palavra. E eu vou dizer por quê. A gente sempre, e isso é bonito no Brasil, aqui, o povo tem o hábito bonito de aplaudir a palavra de Deus, né? Nas celebrações, quebrando um pouco o ritmo da liturgia romana, que precisa ser sóbria e breve. Não sei por que vocês estão rindo. Palhaçada, gente. Então, sóbria e breve. Mas esse aplauso se justifica hoje, porque eu não sei se você prestou atenção no Evangelho, mas o Senhor rezou por você. Né? Próprio Jesus rezou por você. Em João 17, ele reza pelos discípulos, mas ele reza por todos aqueles que crerão no seu nome. Ele reza por você. Diga assim, bata no peito e diga: obrigado, Senhor, por rezar por mim. Não tem oração mais eficaz no coração de Deus do que aquela do coração do Pai. E hoje eu quero, nesses 3 dias que faltam da nossa novena de Pentecostes, hoje, nesse 7º dia, me lembrar do Pai, porque Pentecostes é fruto da Santíssima Trindade no poder do Espírito. Então hoje a gente precisa se lembrar de Deus Pai e pedir o dom da fé. E está associado. O próprio Senhor reza por nós que na fé acreditamos no nome de Jesus. E crer no nome de Jesus é crer na pessoa de Jesus, na pessoa de Jesus Cristo vivo, ressuscitado. E por isso eu começo
na primeira leitura. Vou tentar sóbrio e breve. A primeira leitura mostra, é bonito, depois vocês retomem lá a primeira leitura, porque é bonito imaginar a perspicácia de São Paulo. São Paulo era astuto, inteligentíssimo Paulo. Paulo dominava os auditórios. Paulo, não é à toa que ele se tornou o maior de todos os missionários. Paulo era um artista da palavra. Por isso escreveu tanto, com tanta propriedade. O nosso cristianismo é paulino. Que bom. Em muitas coisas, Paulo nos ensina. A perspicácia dele, ele diante de um auditório judeu, percebeu que havia ali dois partidos. E como ele sofria, ele tinha sido preso, ele viu ali a oportunidade. Além de atingir, alfinetar os dois partidos, ele ainda pôde proclamar a ressurreição de Jesus. Os saduceus eram reencarnacionistas. Não acreditavam na ressurreição, mas acreditavam na reencarnação. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. E a Bíblia é taxativa no que se refere à reencarnação. Não há reencarnação. Padre Léo dizia assim, mesmo com todos os respeitos, brincando, Padre Léo dizia assim, não dá para acreditar na reencarnação porque Deus não trabalha com lixo reciclável. Nós não temos uma vida para acertar e outra para errar. Nós só temos essa, que continua. Aqueles a quem a dor da saudade provocada pela morte entristece, a certeza da ressurreição consola. É esse consolo que eu tenho desde segunda-feira, mesmo de longe enviado para os tios que me viram crescer, a única irmã da minha mãe, que não pôde nem se despedir da filha. Morreu de madrugada, 6 horas da manhã já estava enterrada. A mãe não pôde se despedir da filha. Um único consolo, a ressurreição em Jesus. Paulo aproveitou esse auditório dividido e lançou ali a cisânia. E eles caíram na isca de Paulo, começaram a se degladiar, e Paulo foi retirado, porque senão eles iam despedaçar, diz o texto, Paulo, de tanto alvoroço que provocaram pelo tema da ressurreição. Paulo se livrou naquela noite de uma condenação certa. Mas o que eu quero sublinhar dessa primeira leitura é o finalzinho, que diz assim, preste atenção, porque tem a ver depois com o Evangelho. Paulo, foi afastado por causa da multidão, da briga entre os fariseus e os saduceus. E aí, na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: tem confiança, tem de fé. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Tendes confiança, tendes fé, porque eu preciso que você seja testemunha. Assim como você foi testemunha até aqui, é preciso que você seja testemunha em Roma. Veja, nós nos aproximamos de Pentecostes e hoje pedindo fé. É isso que Jesus quer de você. Isso eu quero sublinhar nessa
Leitura dos Atos dos Apóstolos. O Senhor se aproxima de nós para dizer: tenham fé, tenham confiança, porque eu quero que vocês sejam testemunhas, e para isso vou lhes dar o Espírito Santo. O santificador que nós rezamos hoje na novena, aquele que vem como paráclito, vem em socorro, vem como advogado, vem para nos santificar, para que a gente dê testemunho, para que a nossa vida seja como de Paulo, um testemunho de Jesus ressuscitado, que possa proclamar a ressurreição em todos os ambientes, de todas as maneiras, em todas as oportunidades, declarar que Jesus está vivo e que é capaz de mudar a vida das pessoas porque mudou a nossa. E sabe o que é bonito nesse texto? Porque quando o Senhor se aproxima e diz: tende confiança que, assim como tu destes testemunho de mim aqui em Jerusalém, com tanta astúcia, com tanta intrepidez, com tanta sabedoria, a ponto de dividir esse auditório, eu quero que tu dês testemunho em Roma, na capital do mundo, no centro do mundo conhecido. Mas sabe como Paulo irá dar testemunho em Roma? A gente pensa assim, né? Com a mesma sabedoria, audácia, com a mesma intrepidez, com a mesma força da sua palavra. Não. Sabe como Paulo dá testemunho em Roma? Paulo vai para Roma acorrentado e lá é decapitado fora dos muros da cidade de Roma, onde hoje tem a bela Basílica de São Paulo extramuros, que tem a foto de todos os 265, 66 papas. Preciso confirmar. Mais de 260, com certeza. Pois tem que confirmar quantos são. Isso, eu acho que é 266. Mas 260, mais de 260, com certeza. Todas as fotinhas lá, iluminadas. Foto não, mentira. Ícones, né? São ícones. Todos lá. Onde Paulo deu o seu testemunho. O que eu quero dizer com isso? É isso que o Espírito Santo quer de você. Que a sua fé seja tão viva, que você possa dar testemunho dele de todos os jeitos, com os dons, os talentos que ele mesmo colocou em você, porque foi ele que deu os talentos de Paulo, com a mesma força que o Espírito Santo faz eclodir em você, vir à tona em você, com os dons, os carismas que você tem. E é preciso que você acredite nisso. O Jonas rezava hoje, né, conosco na novena. Você é mais. Dentro de você tem uma força que nunca seca. Você é muito mais do que os seus olhos podem ver. Você é chamado a dar testemunho nos confins da terra. Só Deus sabe para onde o Senhor vai te levar. Mas que você dê testemunho por inteiro. E se for preciso, que você dê a vida. Que você se torne um mártir por causa da ressurreição do Senhor. Talvez nós não sejamos decapitados como Paulo. Talvez nós não sejamos, espero que não, mentira, crucificados de cabeça para baixo como Pedro. Mas nós somos chamados a um martírio diário. E aqui eu chamo a atenção de você consagrado, que é chamado a ser mártir todos os dias. Que é chamado a fazer algo mais todos os dias. Que é chamado a ir além todos os dias. Onde você, na sua disponibilidade do seu chamado, na sua vocação, todos os dias tem que dizer não a você mesmo, para poder cumprir aquilo que Deus espera de você. Aquilo que não fui eu que pediu, que não foi o Padre Léo que pediu, talvez até tenhamos sido os instrumentos de alguma maneira,
Hoje fiquei tão feliz de ver o Jonas aqui e pensar que saiu de um retiro que eu preguei. Tem gente que se arrepende disso e me xinga até hoje, mas muita gente. Então talvez tenha sido instrumento, mas quem chama é o Senhor. É Ele o autor da vocação, é Ele o autor do chamado, foi Ele que chamou Pedro e Ele que se aproxima. É Ele que chamou Paulo e é Ele que se aproxima de Paulo e diz: tenha confiança, tenha fé, eu te quero testemunho, até o fim. Então que você possa pedir isso hoje ao Espírito Santo, que o Pai fortaleça no seu amor incondicional o dom da fé. Sabe para quê? Para que a oração de Jesus tenha eficácia em você. E essa oração que nos dá, nesse João 17, 2 mandatos. Vou ficar só nisso para ser sóbrio e breve. O texto que nós ouvimos no Evangelho tem 2 mandatos de Jesus. O primeiro deles, dos versículos 20 a 24, 17, de 20 a 24, o mandato da unidade. Numa palavra mais moderna para nós, o mandato da comunhão. Mas esse mandato da unidade, porque é uma unidade reconciliada, uma unidade na diversidade, né? Não é uniformidade, mas é unidade. Unidade que faz com que todas as diferenças possam ser somadas. Unidade que não destrói a diferença, pelo contrário, mas soma a diferença. Essa unidade é o que faz uma comunidade para começo de conversa. E isso vale muito para nós, enquanto família Betânia, isso vale para nós enquanto recanto, isso vale para nós como fraternidade de irmãos consagrados, consagradas. Isso vale para nós enquanto comunhão entre consagrados, filhos, discípulos vocacionados. Nós estamos aqui para dar testemunho dessa unidade, dessa comunhão. E tudo aquilo que fere a unidade tem que ser retirado do nosso meio. Por isso, a gente não pode ter vergonha nem medo de quando errar, ir lá, pedir desculpa, se reconciliar, recomeçar, porque é uma diversidade, é uma unidade reconciliada. Essa unidade reconciliada que fere o chamado à igreja, é o que se espera hoje das muitas denominações cristãs que ainda se encontram divididas. O grande pecado do milênio passado foi a divisão. E o Senhor espera que esse milênio, esse novo milênio, seja marcado pela graça da reconciliação, da construção de uma unidade reconciliada. Por isso a gente precisa cuidar. Gostei que vocês reviram a oração hoje. Porque tudo aquilo que fere a unidade precisa ser retirado do nosso meio. Como é bom, e eu tenho a graça de fazer uma experiência, aqui um testemunho rápido, tenho a graça de fazer uma experiência com irmãos e irmãs de outras denominações cristãs. Que alegria poder partilhar a graça de ser cristão com outros pastores, com outros irmãos, com outros que amam a mesma coisa que eu amo. Jesus Cristo vivo, ressuscitado, na graça da palavra de Deus. Que alegria. Que alegria eu fiquei quando, no dia da abertura do processo de beatificação do Padre Léo, eu vi irmãos evangélicos participando da missa de abertura do processo de beatificação do Padre Léo, dando um testemunho
de unidade, porque é um mandato de Jesus. Jesus rezou pedindo que nós tivéssemos um coração capazes de reconciliação. Por isso toda divisão tem que cair por terra. Por isso vou parar por aqui. Não tenham medo de pedir perdão. Homem de verdade sabe pedir perdão. A divisão é do diabo. Aliás, diabolin significa isso. Aquele que divide, aquele que separa, aquele que corta. Então toda divisão é do diabo. E nós somos chamados à unidade. Depois, nos versículos 25 e 26, o Senhor traz à tona um outro mandato, uma outra ordem, um outro mandamento, que já é tema de São João desde o capítulo 15. Eis que vos dou um novo mandamento. Qual é o mandamento? Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Porque assim como ele amou o Pai, e o Pai o amou, ele quer que nós nos amemos, e todos reconhecerão que nós somos de Cristo através da unidade e através do amor. Peça essa graça. Que você possa testemunhar Jesus Cristo com toda a sua vida, até a morte se necessário, dando um testemunho de unidade e de amor. Que em nome de Jesus e na força viva do Espírito, esse Jesus que rezou por nós, que reza por nós essa noite, caia por terra toda divisão, toda separação, tudo aquilo que nos afasta dos irmãos, tudo aquilo que nos afasta como igreja, que nós possamos viver reconciliados e que nós possamos testemunhar o amor. Aliás, concentre-se no amor que a unidade virá. Concentre-se no amor que os irmãos viverão juntos, irmãos e irmãs viverão juntos. Concentre-se no amor, para terminar de um jeito bem católico. Santo Agostinho diz os antigos que não tem um bom jantar sem vinho e nem um bom sermão sem Santo Agostinho. Então termino com Santo Agostinho. Ama e faz o que quiseres. Se nós de fato nos concentrarmos na oração de Jesus, que pede de nós unidade e amor, podemos fazer o que nós quisermos, porque sempre faremos testemunhando Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Feche os seus olhos um minuto e peça essa graça. Que a oração de Jesus seja eficaz na sua vida essa noite. Que a oração de Jesus seja eficaz na sua vida e na vida daqueles que você ama essa noite. Que a oração de Jesus alcance as famílias. Que a oração de Jesus alcance os nossos corações. Que a oração de Jesus, de fato, se realize em cada um de nós. Que tenhamos uma fé viva, uma fé expectante, uma fé carismática, uma fé capaz de nos fazer testemunhas da ressurreição de Jesus. Uma fé amparada na força do Espírito, para que nós possamos testemunhar unidade e testemunhar amor. Dizer não a toda divisão, a toda separação, a toda dureza de coração, a toda frieza de alma que nos afasta dos irmãos. Que o Senhor nos aqueça, para que, na força do Espírito, testemunhemos Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Obrigado, Senhor, por rezar por nós. Obrigado, Senhor, pela tua oração tão poderosa essa noite. Obrigado, Senhor. Queremos ser suas testemunhas, ouvir o seu mandato de unidade e de amor. Muito obrigado, Senhor. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus,
mas aumenta. Aumenta minha fé, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé, dá-me uma fé viva, Uma fé nova. dá-me uma fé nova, Traduzida na vida. traduzida na vida, Testemunhada. testemunhada Olha o mandato. no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva, Uma fé nova, Senhor. dá-me uma fé nova, Traduzida na vida. Testemunhada no amor pelos irmãos. Que essa fé nos leve a testemunhar o Senhor, custe o que custar. Que, como Paulo, sejamos capazes de ir até as últimas consequências por causa da ressurreição de Jesus. Sustentados pelo Espírito, que nós testemunhemos unidade e amor, a começar do nosso recanto, da nossa comunidade. Obrigado, Senhor. Com o pão e o vinho, a sua vida e a nossa família Betânia, aqueles que nos acompanham sobre esse altar.